Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. O nosso debate de hoje discute como a mídia pode ajudar no combate às diversas manifestações de intolerância, seja no campo racial, político ou religioso. E temos aqui umas perguntas dos telespectadores. Antônio Sabino, de Imbariê, da Paraíba, faz uma pergunta que eu encaminho ao embaixador Rouanet. Uma notícia como esta do pastor pode iniciar uma guerra religiosa? Quer dizer, também aqui eu acrescento, digamos, um certo contexto histórico. Quer dizer, o Hitler também era um sujeito insignificante, que ninguém dava muita atenção, e de repente as coisas crescem, né? São dimensionadas. É possível que esse pastor, num segundo round, possa... Olha, a guerra é uma coisa tão irracional que qualquer fator, por mais absurdo que seja, pode deflagrar essa irracionalidade suprema que se chega à guerra, né? Chama guerra, né? Então você teve vários exemplos de guerras terríveis que foram deflagradas por motivos frívolos. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a morte de um arquiduque não chega a ser uma coisa frívola, mas em todo caso é uma coisa minúscula comparado com a grande hecatombe que foi a Primeira Guerra Mundial e assim por diante. Então eu acredito sim. Eu acredito que a guerra, sendo absurdo que causas absurdas podem ser operativas para que ela se deflagre. Então, essa coisa do pastor é perfeitamente possível imaginar, realmente, que por uma reação em cadeia, de repente a coisa vai crescendo, até incendiar o mundo muçulmano e, a partir daí, outras civilizações, como diria o Huntington. Professor Paulo Gabriel Rilu, tem aqui uma pergunta do Recife, do Pernambuco, de Amir Elal. A imprensa dos países islâmicos não aproveitaram a oportunidade para colocar fogo no circo? Sem dúvida. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu com esse episódio é o que acontece habitualmente com a imprensa também do outro lado. Ou seja, geralmente também a imprensa ocidental pega um pregador no interior do Paquistão que fala um monte de barbaridades ou faz umas barbaridades e também dá um espaço... uma arena midiática que amplia o fenômeno. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, pegou-se um pastorzinho lá do interior da Flórida, focalizou nele e isso ampliou para uma crise de proporções globais. Professor David Fleischer, tem uma pergunta aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, Félix Ribeiro. Na reportagem que nós demos, uma das notícias apresentadas falava que a paz é inalcançável. No caso, era a paz no Oriente Médio. Será que é isso mesmo? O Oriente Médio e outras regiões do conflito nunca vão hastear a bandeira branca? Bom, há muitas negociações em curso no Oriente Médio numa tentativa de encontrar uma paz, principalmente entre Israel e os palestinos. Então, tem vários atores no Oriente Médio conduzindo esse esforço, né, para tentar encontrar algum início de pacificação entre Israel e os palestinos, que é o maior foco de tensão, com Gaza também, com os radicais, no Líbano também. Mas isso é possível, mas precisa de adiantar um pouco mais as negociações. Houve negociações durante o governo de Jimmy Carter, nos anos 70, que houve uma conciliação razoável, mas essa conciliação rompeu e não conseguiu ser uma conciliação duradoura. Marco Margolis, panorama eleitoral americano e panorama eleitoral em geral, não é? Você vê alguma possibilidade dos republicanos serem derrotados realmente pelos seus ex-companheiros mais à direita? Em vários estados, o pleito está complicado para republicanos moderados, sim. Delaware, não é? Exatamente. A vaga de Joe Biden, né, está sendo disputadíssima. Agora, é o seguinte, se concretizar as previsões e os democratas perderem a maioria na Câmara, sai Nancy Pelosi, a grande dama de ferro democrata, da Câmara, né? E entra, muito provavelmente, o John Boehner, que é um republicano moderado, sim,
talvez puxado um pouco para a direita pelos mais conservadores, mas ele é bastante liberal em termos do Partido Republicano, um pouco como o McCain era antes, 2 ou 3 anos atrás. Então, eu não vejo um grande descambada à direita. Eu acho que há uma polarização, sim, nessa eleição, como não havia em muito tempo, mas isso dentro das regras do jogo. E as outras eleições no Novo Mundo, como é que você... Afinal, você é um observador da cena americana, mas também da cena latino-americana, né? É o seguinte, eu estava pensando para o Brasil, essa polarização americana é muito distinta do que o que está acontecendo nessa eleição, ao meu ver, no Brasil, onde que quase se expulsa os lados extremos. Não existe mais a direita, não existe uma grande voz do Partido Liberal no Brasil. Há uma grande convergência aqui. Talvez seja um dado distinto, mas estava lembrando também do episódio quando o bispo da Igreja Universal chutou o santo. Aqui. A Santa, perdão, a Nossa Senhora. Da Conceição. Houve uma condenação muito importante, universal disso, mas acho que o Brasil pode ficar de olho nesse processo. O Brasil está crescendo, há poucos imigrantes no Brasil, acho que menos de 2% da população é imigrante. O Brasil está fazendo sucesso, está crescendo, talvez atraia mais imigrantes e, quem sabe, pode criar situações de tensão futura, como já houve no passado. Embaixador Rouanet, os seus estudos históricos, a sua vivência, inclusive, serviu na Europa, há algum indício de que a história pode se repetir? Quer dizer, o velho mundo... O que me chamou muita atenção ontem no noticiário foi a Suécia, aquele baluarte de tolerância. De repente, pela primeira vez em tempos modernos, tem uma ultradireita instalada ali que vai puxar o governo mais para... Esse seu comentário me dá vontade de fazer 2 citações. A primeira é uma citação, se não me engano, do Chesterton, que diz que a única coisa que a história ensina é que a história não ensina coisa nenhuma. E a segunda citação, evidentemente, é a citação de Marx, eu não preciso dizer, a história não se repete nunca, ou quando se repete é como farsa e não como tragédia. Então, o seu diagnóstico... Não sei se está respondido. O seu diagnóstico é otimista, digamos. Eu acho que sim. Essas coisas são cíclicas, as conjunturas mudam. Fui embaixador na Dinamarca, conheci muito mal a Suécia, mas o pouco que eu conheci da Suécia dá a impressão que, de fato, a Suécia e os outros países escandinavos já são tão civilizados que realmente seria difícil imaginar um descarrilhamento radical para a direita. Professor Gabriel Rilou, o caso da Turquia eu acho extremamente interessante, e não só pelo presente, mas pelo passado. E o professor Fleischer lembrou isso, quando os judeus foram expulsos em 1492, quem os recebeu de braços abertos, mas literalmente, foi o sultão, foram os países mediterrâneos todos, onde eles foram acolhidos e ficaram inclusive até hoje, em alguns lugares ainda tem comunidade. Mas será possível que se encontre uma forma, quer dizer, de desradicalizar? Existem alguns países islâmicos que têm, mostrou-se aqui o rei da Jordânia, onde tem uma atitude um pouco mais, aliás, herdada do seu avô e bisavô, né? Quais são as perspectivas, sobretudo num caso tão emblemático que é da Turquia, que é um país que está, digamos, dos dois lados, é a Ásia e a Europa, é islâmico, mas é moderado, teve um processo de secularização formidável com Ataturk. Bastante forte. Como é que é?